Em Milão eu comecei a morar com os modelos, cara. Na Itália tem muita prostituição também, de brasileira. E querendo ou não, os brasileiros ali se juntam, então a casa virava meio que uma bagunça e tal. E normalmente, todo mundo que vai casar termina. O primeiro vídeo que eu tenho foi em Milão. Preciso levantar uma grana também. Não dá pra ficar parado e vai acabar o dinheiro que eu trouxe. Você vai pra lá como estudante, você já pode trabalhar. Lá, tudo mais. Por que o fisiculturismo? Por que isso tudo? Porque era o que eu acompanhava. Sempre gostei muito do Caio Bottura, sempre gostei muito do Gorgonoide, eu gostei muito do Lelis. Eu vou ser primeiro que o Notícias Maromba. Saía a notícia, eu já saía correndo pro quarto fazer o vídeo. Fala comigo, pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez, Caruso Cast número 2 no ar, e hoje com uma pessoa muito especial aqui, Rafael Gatto, vulgo Maromba News, mas hoje vocês vão conhecer a história por trás do Maromba News, do Rafael Gatto. Hoje vocês vão conhecer o Rafael Gatto, que já morou em Londres, já foi entregador da Amazon, kitchen porter, já foi Uber, entrevistador, vendedor. Bastante e hoje, youtuber. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Caruso. Podcast número 2. E também é meu sócio aqui no estúdio do podcast. Pra quem não sabe, esse estúdio aqui, essa sala é nossa. A gente pegou do zero e tá quase tudo pronto. A gente vai começar a alugar. Pra quem tiver interesse de fazer o podcast aqui ou gravar algum tipo de conteúdo, vai ser muito bem-vindo. Se quiser, chama a gente. Hoje a gente vai saber, vai entender e conhecer o Rafael Gatto. Porque muita gente conhece como Maromba News. Eu conheci como Maromba News. A maioria da galera aqui só sabe de 2020 pra frente. Eu te conheci, cara, foi 2023 que a gente fez até um vídeo na Ironberg. Exatamente. Com o Gabriel e com o Everson, lembro até hoje. E eu já conhecia Maromba News. Quando o pessoal me perguntava, eu nem falava teu nome. Eu falava, não, Maromba News, pô. Tô com Maromba News aqui. Eu só conhecia esse lado. Mas aí você mudou o Instagram pra Rafael Gatto e tudo mais. Mas eu quero... Mano, vamos voltar lá atrás. Eu quero saber como tudo começou, essa história de ser entregado da Amazon, morar em Londres. O porquê você foi pra lá, como tudo começou antes do esporte, antes do fisiculturismo. Sim. Porque antes não tinha fisiculturismo. Não. Então me fala aí como que tipo, você teve o interesse de ir pra Londres, o porquê você foi, o começo assim da tua história. Bom, vamos começar, cara, pela parte de Londres mesmo. Porque o fisiculturismo veio em 2020. Sim, beleza. Eu já treinava há um bom tempo. Tu já treinava. Quanto tempo tu ficou morando lá? Eu morei em Londres 5 anos. Tu vinha... Eu vinha todo final de ano, ficava 2 meses aqui. Ficava 2 meses aqui, ficava lá durante 5 anos, então... Exatamente, fui em 2015. 2015. É da 2020. Aí quantos anos tu tinha em 2015? 25, eu acho. 24, por aí. 24, 25. E aí, por que tu teve o interesse de ir logo Londres? Por que você quis ir pra lá? Beleza, vamos lá. Meu avô e minha avó são italianos, de italianos mesmo, vieram da Itália em 1954. E toda a minha família vive uma história italiana, desde sempre. E isso é uma coisa que ninguém nunca teve a oportunidade de reconhecer a cidadania italiana. E era uma coisa que eu escutava desde criança da minha avó. Pô, vai lá, faz, é tão fácil pra você, porque eles já tinham todos os documentos. Era meu avô e minha avó muito próximos ali. E isso é uma coisa que sempre ficou na minha cabeça. Eu sempre tive essa vontade de reconhecer a cidadania e tudo mais. Só que ao mesmo tempo era muito distante, porque ninguém na minha família tinha cidadania nem nada. E a galera até zoa na internet, né? Que são 3 coisas que todo mundo fala quando tem. A cidadania italiana, que faz crossfit e mais alguma coisa, não sei. Mas é que é uma coisa muito importante na minha vida e tal. Que foi ali que eu consegui entrar em Londres. 2015... A gente tava, acho que no segundo governo do PT, eu tinha uma vida legal aqui no Brasil, eu ainda morava com meus pais e tudo mais, mas eu tinha uma vida tranquila, sem muitos problemas. Mas eu pensei, cara, eu sempre tive vontade de morar fora. E eu tenho essa oportunidade de reconhecer a cidadania. Será que não chegou a hora? Porque eu vi que as coisas estavam começando a ficar um pouco mais difíceis por aqui. Sim. Não tava muito difícil, mas também tava começando a piorar, não tava legal. Sim. Eu peguei, cara, vou juntar os documentos e vou me mandar. Aí, uns 5 meses antes, eu comecei a juntar tudo. Juntar tudo. Juntei os documentos com certa facilidade. Mandei lá pra Itália, lá pra prefeitura, pra poder ver se tava tudo certo. Pra eu não ir à toa lá, né? Chegar lá, bater de frente e dar tudo errado. Sim. Eles me deram um ok que tava tudo certo a documentação. Eu tenho... A parte da minha família, da minha avó e do meu avô, moram lá na Itália ainda. E eu tinha certo contato com eles.
Eu pedi pra eles, falei, cara, eu posso ficar na sua casa? Ela chama Simonetta, ela é minha prima de lá. Prima do meu pai, na verdade. Ela falou, não, vem, não tem problema, tudo em italiano, porque ela não fala português. A gente se comunicava pelo Instagram. Aí eu fui, levei os documentos. Rapidinho eu consegui minha cidadania, em 45 dias, já tava com o documento. Moleza, muito fácil. Curti bastante lá, fomos viajar nessa época. Aproveitamos enquanto o documento tava saindo. E eu falei, cara, agora eu quero morar aqui. Porque lá é realmente muito diferente daqui, muito diferente. E é a primeira vez que eu tinha saído do Brasil. Você também teve essa oportunidade, você deve ter esse choque. O primeiro choque quando você muda, assim, é tudo... Cara, que parece até outra realidade. Eu não cheguei pra Europa, mas eu fui para os Estados Unidos. Sim, fiquei mais ou menos nessa época, 2014 para 2015, eu fiquei 6 meses antes. E aí depois, futuramente, eu voltei e fiquei mais tempo. Mas foi um choque, tu olha assim, parece eu fico olhando. Tudo diferente. Você fala, caraca, eu tô num outro mundo. E aí você realmente, você vê a qualidade de vida, educação, tudo. Segurança, você anda com uma tranquilidade que é muito diferente. Você fala, caraca, eu quero ficar aqui. Sim. Eu quero permanecer aqui. E aí você... Aí eu falei, eu quero ficar na Europa. Ainda não tinha a decisão de Londres. Não tinha. Eu queria ficar na Itália. Tu queria ficar na Itália? Tá bom. Eu fiquei na região ali de Vêneto, que é Veneza, ali naquela região ali perto, lá na parte de cima da Itália. Aí eu falei, cara, Itália, vou tentar aqui. Comecei a distribuir currículo lá. E não dava nada, não virava nada. Naquela época, eles lá falavam que estava muito difícil de conseguir emprego e tal. E eu tentava e nada. Aí eu falei, quer saber, vou pra Milão. Me mandei pra Milão. A minha tia a minha prima ficou até meio chateada, né? Porque ela me abriu a casa dela pra eu morar com ela, mas eu falei, eu preciso tentar minha vida aqui. Que era uma cidade maior. Uma cidade talvez maior. Mais chance. Minha grana começou a acabar e tudo mais. Falei, preciso me virar, preciso levantar dinheiro. Aí eu peguei e fui pra Milão. Em Milão eu comecei a morar com os modelos, cara. Modelo, que lá tem muito modelo, inclusive brasileiro. Eu fui morar com modelo brasileiro, porque assim, eu não ia confiar de morar com italiano. Porque mais fácil morar com brasileiro, gente que pelo menos se tiver que falar, sabe que se comunicar. Você se comunica, resolve o negócio ali na hora. Sim. Por mais que eu já tinha aprendido a falar um pouco de italiano, é muito mais fácil eu conversar com um brasileiro e resolver as coisas com um brasileiro. Cheguei lá, fiquei 2 meses, eu acho, 3 meses. Não deu certo também, arrumei emprego com um cara do Peru, de trabalhar com entrega também. Eu fiz umas 2, 3 vezes, mas aí ele não queria me pagar mais, nem me pagou, na verdade. Pagava só o almoço. Aí eu falei, cara, não vai dar, ferrou. Aí os modelos queriam que eu trabalhasse de modelo e tal, mas com a minha lata não ia dar certo. Qual é? Não. Sem chance. Eles faziam muita presença VIP. E tinha que ter o shape também? Eles tinham um shapezinho. Magrelo, né? Shape magro. Aquele skinny. Skinny. E tu tinha o shape já? Não. Só treinava... Tipo assim, eu tava com um shape legal de quando eu fui pra Itália, porque eu tinha acabado de fazer meu primeiro ciclo. Perdi tudo lá. Porque eu fiquei parado, perdi tudo. Eu tava com 80 e tantos quilos, fui pra 70, 60 e tantos lá, porque eu fiquei parado. Só comendo e comendo o que dava também, né? Porque também não dá pra ficar exagerando muito. Os modelos, muita gente boa, todos lá. Lá na Itália tem muita prostituição também, de brasileira. E querendo ou não, os brasileiros ali se juntam. Então, a casa virava meio que uma bagunça e tal. Aí eu comecei Aí eu falei, cara, eu preciso sair daqui. Liguei pra um amigo meu que estudou comigo de Dublin. Aí falou, cara... Aqui eu não te garanto nada, mas com certeza você vai conseguir alguma coisa aqui, porque todo mundo consegue. Irlanda tem muito brasileiro também. Eu tenho muito aluno na Irlanda. Lá em Dublin. Porque lá é muito fácil de você conseguir mesmo sem documento. Você vai pra lá como estudante, você já pode trabalhar. Lá, tudo mais, entendi. Você já pode começar uma vida lá. Sim. Então, eu falei, cara, vou tentar... Beleza. Aí, eu na internet, eu já conversava com bastante gente sobre a questão da cidadania italiana. E um dos meus... que viram meu amigo depois, né? Um dos meninos, ele falou pra mim, cara, vem pra Londres aqui. Aqui em Londres, eu consigo um emprego pra você. Só você chegar que você já começa a trabalhar. Maneiro. Aí eu falei, demorou. Como é que faz? Ele falou, mano, venha quando você quiser. Eu fui ver passagem de avião, tava um absurdo Foi de caro. De trem? De ônibus. Quantas horas de ônibus? Cara, acho que foi umas 20 horas, 20 e poucos. Caraca, é tipo Londres. Ir pro Nordeste aqui. Isso. Daqui de São Paulo. Subiu tudo, passou na Suíça, França, depois caiu em Londres. É doideira que
o que tu faz aqui pra atravessar um estado no Brasil, lá você atravessou vários países, vários assim. países. E tem parada, como funciona? A gente parou na França, se eu não me engano. Para o quê? Tipo uma horinha? Parou uma horinha pra comer num posto e segue em frente. Tinha imigração na França também, depois teve uma imigração em Londres. É bom que pode dizer que tu já visitou vários países. Mas de só quebra, passei, né? Na verdade. A gente passou na França, verdade. E aí tu chegou em Londres, aí o primeiro trabalho, qual era o trabalho que ele te ofereceu assim? Cozinha. Kitchen Porter. Kitchen Porter. O que é essa parada? Tu me falou que Kitchen Porter tava falando, eu não... Na cozinha tem o chefe, que é o cara que comanda, tem os cozinheiros e tem o Kitchen Porter. O Kitchen Porter é o cara que corta, é o cara que lava prato, é o cara que... Organiza a comida, a salada, coisa mais simples. O mais simples da cozinha é o Kitchen Porter que faz. E lá, cara, lá eu fiz amizade com todo mundo, comecei a conhecer muitos brasileiros lá também, muito brasileiro trabalhava lá. Era um restaurante de brasileiro, um cara de Minas Gerais. E lá, cara, começou minha vida em Londres. E tu sempre foi um cara que, tipo assim, quando eu te conheci, muito fácil de fazer amizade. Fácil de comunicação, sempre foi muito, muito tranquilo de fazer amizade com os outros. É difícil alguém, não gosta do Rafa. É que eu não... Cara, é lógico que eu também não me dou bem com todo mundo, tenho meus problemas, mas eu tento relevar, assim. Eu sei que todo mundo tem seus problemas, na verdade. Então, cara, não adianta eu querer, xingar o cara ou então arrumar treta pro cara, porque ele tem... Mas tu sempre foi um cara mais, assim, extrovertido, sempre foi bem de comunicar. Sempre. Eu fico puto sozinho às vezes, né? Mas é normal. Eu tô ligado. Mas é normal. Mas enfim, em Londres a gente começou lá na cozinha, da hora demais. Eu, o Rodrigo lá, que é meu parceiro, que me levou pra lá, inclusive. Aí, mano, nesse meio tempo, lá em Londres, o que acontece? Brasileiro, cara, ou tá na cozinha ou tá na moto. Fazendo entrega de moto, como se fosse um iFood aqui, que lá é o Deliveroo. Tipo Uber Eats também. Uber Eats, acho que hoje em dia que não tem mais Uber Eats, né? Acho que não. Eu passei por essa fase do Uber Eats lá também. Quando começou o Uber Eats. Mas eu trabalhei na Deliveroo. A Deliveroo era a mesma coisa, só que você ganhava por hora. Não era por entrega, né? Por hora. E eu fiquei bastante tempo. Eu juntei 3 meses de salário e comprei uma moto. Nunca tinha andado de moto na minha vida. Nem sabia como que montava, nem nada. Falei pro cara, eu quero comprar uma moto. Paguei 800 libras, uma moto velha. Era 2018. Eu tava lá em era 2008 a moto. Eu tava em 2015. Tinha 7 anos já de moto. E, mano, eu tava numa casa que era muito longe da onde eu comprei a moto. E eu não tinha GPS, não tinha nada. E eu não conhecia a cidade. Sim. Eu fui pelas placas me guiando. E, mano, Deus me levou até lá, tá ligado? Cheguei lá na casa. E a partir dali comecei a trabalhar de moto, muita entrega, muita chuva, muito frio. Por isso que eu tenho trauma lá de Londres. E... Cara, a gente se matava de trabalhar, mano, lá, pra fazer grana. Aí tu fazia grana e via final do ano, vinha pro Brasil, ficava um tempinho, voltava pra lá e trampava. Exatamente. Fazia isso, esse esquema. Antes de eu ir pra lá, eu também tinha minha namorada aqui do Brasil. Então eu falei pra ela, eu vou me montar aqui, vou me armar aqui com a grana, vou armar todo o terreno. Pra você vir depois. Quando eu falar, você pode vir, você vem, porque ela não tinha o documento. Entendi. E aí ela foi. Aí ela foi, deu tudo certo. Eu já tava na moto a gente tava trabalhando. E... Cara, fiquei um tempão na moto trabalhando. Mudei pra Uber Eats, depois quando chegou a Uber Eats tava pagando mais. E assim foi minha vida na moto, cara. Até o momento que eu mudei pra Birmingham. Birmingham é a cidade do Dorian Yates. Ah, tá. A cidade do Dorian Yates. Mudei pra lá. E lá, cara, o custo de vida era muito mais barato. Muito mais barato que Londres. Todo mundo fala que Londres é muito caro. Muito caro. Um apartamento pequeno que eu morei lá, que eu aluguei uma época, era 1.500 libras. Libras é tipo vezes 7. Vezes 7. Mais 400, 500 de conta, né? 400 de conta. Então ia pra quase 2.000 libras. E era pequeno o apartamento. Era uma sala, uma cozinha e um quarto. Um apartamento 40 metros quadrados. Por aí, bem pequenininho. E era bem afastado também do centro. Aí tu foi pra outra cidade, assim... Fui pra outra cidade por causa do Rodrigo de novo. O Rodrigo foi pra lá e me chamou. Falou, cara, vem pra cá que é muito barato. Aí lá a gente alugou uma casona, eu e ele. A gente alugou uma mansão gigantesca que era 500 libras só. Porra. Mano, uma puta de uma casona com jardim, churrasqueira, tudo muito louco. Aí a gente começou a viver lá. Ele era casado e eu com a minha ex lá. Cada um ficava num quarto, tinham 4 quartos, eu acho, na casa. Não dava pra chamar a galera pra morar lá também. Pra morar lá não, pra ficar lá de vez em quando. Sim.
a gente morava junto. Porque a gente não tem amigo lá. Querendo ou não, a gente acaba não tendo amigo. Eu que eu trouxe de amigo de lá, cara, acho que foram 5, posso dizer, no máximo, 5 amigos. Quando você muda assim pra morar na gringa, é uma parada que muita gente fala, e eu passei por isso. Você fica muito sozinho. Aí você tenta se juntar com a galera que tem lá pra um fazer uma rede de apoio pro outro, porque tem aqueles momentos, principalmente essas cidades que fazem muito frio. O inverno é tipo que nem Nova York, assim. A maior parte do tempo é frio, escuro, escurece cedo. E aí fica uma parada meio uma solidão. É triste. Solitário, não faz nada, só trabalha. É trabalho e... A maioria das pessoas tem ali o convívio de 3 ou 2 amigos e mais a pessoa que você se relaciona, né? Sua namorada e tal. E normalmente, todo mundo que vai casar termina. Porque é uma vida tão diferente da que a gente tem aqui, que não tem mãe, não tem pai. Às vezes você não tem nem pra quem desabafar, que as pessoas acabam... Tu vive ali 24 horas junto, só tem um ou outro que chega uma hora que tu não tem aquele... Você não tem aquele timing... um pouco sozinho, sabe? Que tu fica um pouco... Todo mundo precisa, cara. Todo ser humano, a pessoa precisa, às vezes, não ficar sufocado um time de ficar um pouco sozinho, sabe? Sem ninguém. Todo mundo precisa. É exatamente isso. Aí, nessa época também, eu voltei a treinar. Eu voltei a treinar lá em Birmingham. Comecei a pegar gosto de novo pelo treino e tal. E é o que o brasileiro imigrante faz. Ou assim, ou tu vai treinar, tu se apega a alguma coisa pra fazer. Alguma coisa. E foi quando eu falo até pro pessoal, quando eu fui para os Estados Unidos era isso. Eu só passeava cachorro, trabalhava e era frio. Eu falei, cara, vou treinar. Vou só treinar. Exatamente. Eu pegava... As coisas que eu gostava de fazer era treinar na TK Maxx, que lá nos Estados Unidos era TJ Maxx, não é? TJ Maxx. Que tem as roupas, né? Roupas, as paradinhas muito baratas. Era tipo isso que eu Marshalls gostava de fazer. Tem. E comprar eletrônico. Comprar eletrônico que era barato. Era essa a minha brisa lá na Inglaterra. Aí, tipo assim, a gente se apega muito em produtos, né? Sim. Por mais que lá seja tudo muito barato, seja muito legal de ter, você fica muito apegado no material. E... Cara, é muito bom ter coisa boa, é muito da hora ter iPhone novo o tempo inteiro, é muito barato o iPhone, só que não completa. Não completa igual, assim, a resenha que a gente tem aqui com a galera. O pessoal, o calor humano que a gente tem, assim, do brasileiro e da própria cidade por conta do clima, não é a mesma coisa. Aquela vibe, tu chega aqui na Ironberg, tu passa o dia de conversar e tudo mais. Churrasco com a galera. Não tem. E aí tu foi pra cidade do Dorian Yates... Aí tu foi fazer o quê? O Rodrigo te chamou pra... Eu voltei pra trabalhar de moto ainda. A gente começou a trabalhar de moto. Moto. Mas tu foi basicamente porque lá era mais barato? Lá era mais barato. E nessa época eu já tava muito, assim, desgastado já com moto. Porque é muito frio. É frio demais em Londres. E lá era mais frio ainda, que era na parte de cima. Então era muito frio. Foi daí que É uma parada que eu quero perguntar, que eu tenho curiosidade. Quando que a internet começou pra você, assim? Começou desde o começo ali de tudo. Desde a Itália eu já gravava vídeo pra internet. Eu ia perguntar isso. Como a internet começou pra você? O primeiro vídeo que eu tenho foi em Milão, eu fazendo um tour pela cidade. E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Rafael. Começando aqui uma sessão de vídeos no YouTube. Queria mostrar pra vocês a cidade de Milão. Tudo muito legal aqui, tudo muito bonito. Aí quando tu mudou lá que tu tava lá na cidade do Dorian Yates, Londres e tudo mais, tu continuou fazendo vídeo assim, de vlog? Sim, até em Londres eu já fazia vlog e também curiosidade sobre a cidade. Eu dava muita dica de emprego pra galera, porque muita gente vinha me perguntar, como é que é em Londres, como é que é a questão de emprego? Como faz pra ir, como faz, tudo. Assim, eu colocava anúncio de emprego e deixava rolando. Anúncio de emprego no vídeo. Isso daí era um vídeo que dava muito bom no meu canal na época. Eu explicava como é que fazia pra fazer, como é que eu conseguia a cidadania italiana, como que era a cidade, quanto que era a gasolina, a galera se interessava muito por isso. Mano, saca só, velho, um bagulho louco, ó. Tá 1,18 a gasolina aqui, velho. No começo do ano eu pagava 99 centavos, 98. Cara, que fome. Vamos ver se tem alguma coisa. Meu brother, acho que o jeito vai ser sair pra comer mesmo. E no vídeo de hoje, eu vou passar pra vocês algumas dicas de como comer barato aqui em Londres.
quanto que era o mercado, TJ Maxx como era, todas essas coisas aí, a galera se interessava muito. E dava bom? Assim, pro meu canal, que era um canal novo, dava 500 views, 700 views, 800 views sem nenhum inscrito. Pra quem tá começando bem no início, Isso. algo cru, Dava legal. Tu não deu muita continuidade nisso? Fui até o final, até Londres, até o final que eu fiquei em Londres, eu fiz isso. Eu continuei. Aí em Birmingham, eu saí e fui pra Van, pra Amazon. Comecei a trabalhar na Amazon. E a Amazon é mais ou menos como é o Mercado Livre aqui. Sim. Tem como você trabalhar direto pra Amazon, porém eu fazia o esquema de você pega uma quantidade de parcela de produtos, né? E sai entregando. Você tem uma rota que o próprio aplicativo te faz e sai entregando. Eu acho que por dia era 120 libras, cento e tanto. Pô, se tu parar pra ver, é um dinheiro legal. É legal, mas tinha que pagar gasolina, tinha que usar o meu carro, né? Tinha toda essa questão. Não era moto? Não era moto, já era no meu carro aí, já pegava no meu carro. E era um trabalho muito fácil que eu gostava de fazer, porque era 4 horinhas, 5 horinhas eu terminava. E nessa época tu só fazia YouTube ou tu fazia mais uma outra? O YouTube era diversão, porque Sim. assim... Tu nem pensava em ganhar. monetizar, ganhar... Porque assim, cara, monetizar, eu fazia um conteúdo pro público do Brasil. Então o AdSense ele vinha muito baixo. Ah, entendi. Ele não tem como vir alto pra quem mora fora. Ah, entendi. Esse é um negócio que o próprio coach Ruben sofre. Pra galera que não tá... Caio Botura. Pra mim e pra todo mundo que tá aqui, eu falo, quando eu tô aqui, eu tô como aluno. É até legal entender isso. Eu nem sabia isso que você me falou agora. Como é que funciona essa parada? Por exemplo, uma pessoa que mora fora, o AdSense, o que seria o AdSense? É assim, vamos lá. O AdSense, ele é o valor que te paga no YouTube. A cada 1.000 views, mais ou menos, aqui no Brasil, é $1. E normalmente nos Estados Unidos é 7, 10 dólares. Ah, então, por exemplo, se você tá lá fora, mas você faz pro público daquele, vai te pagar como se fosse $1. Ele não vai te pagar 7, 10. Porque é a propaganda de quem assiste, no caso, né? Ah, propaganda de quem assiste. Você teria que fazer um vídeo em inglês. Em inglês, exatamente. Pegar um público lá dos Estados Unidos ou de Londres, que aí dá um AdSense absurdo, 15 libras, não sei. Ah, aí de fato você conseguiria ganhar, conseguiria viver monetizar, bem. Tanto que tem muito youtuber pequeno nos Estados Unidos que vive bem. Vive bem por conta que o AdSense lá é alto. Porque o AdSense é alto. Lá as empresas já entenderam que é legal fazer propaganda no YouTube. Aqui ainda são poucas. Maneiro. Caraca, aqui são pouquíssimas empresas. Isso eu não sabia. E aí era um hobby pra você. Era um hobby. O YouTube nem hobby. pensava ainda. Eu mostrava ainda. jogo de futebol, que eu ia no jogo do Arsenal de vez em quando, mostrava ali um pouco. Era bem hobbyzão. E eu tinha meus amigos ali da moto, que às vezes eu gravava com eles, na van de vez em quando. E aí tu continuou lá por mais tempo, o YouTube ainda era hobby. Instagram já tinha alguma coisa? Instagram não. Instagram é meu Instagram pessoal. Era só um Instagram pessoal. Tá, e aí teve toda essa história em Londres, e aí quando que você, assim, o porquê você decide voltar de fato fixo, porque assim, você ia e voltava periodicamente, mas quando que você falou assim, caraca, não, eu vou voltar pro Brasil, quer saber? Vou largar tudo aqui. Nesse meio tempo, o que aconteceu? Eu peguei, tava na van, mas... Cara, ainda não era, tá ligado? Não tava dando bom. E a minha ex, ela não queria mais ficar lá, ela queria vir pra... Ela arrumou um emprego em Londres, então ela ia pra Londres de vez em quando. A maioria do tempo ela trabalhava home office, mas ela ia pra Londres de vez em quando. Então ela falou, quero voltar pra Londres. Sim. Falei, tá bom, vamos voltar pra Londres. Nessa que eu voltei pra Londres, eu voltei pra moto. Porque lá até dá pra fazer a van, ou então o carro. Mas eu preferi voltar pra moto. Sim. Porque lá eu já conhecia tudo de moto, então já tinha uma empresa boa que me pagava bem de moto lá. Fiz umas transições ali, que entregava documento já a partir desse momento. E nessa do documento, cara, que ontem eles me chamaram pra trabalhar no escritório. Trabalhei no escritório com eles, mas a moto pagava muito mais. Tipo, você tinha que fazer uma carreira pra eu conseguir me destacar. Sim. Geralmente, quando você mora fora, assim, isso de trabalhar em escritório ou... Vamos dizer assim, não é subemprego, assim... O escritório diria, em si? Subemprego, eu digo assim, é moto, subemprego. Moto, por exemplo, que nem nos Estados Unidos, passear com cachorro, trabalhar em bartender, assim, cuidar de crianças, essas coisas dão muito mais dinheiro do que trabalhar num escritório, de fato.
Então aí você... Eu acho que quem faz carreira ganha bem no final, mas aí pra gente fazer a carreira, a gente já tá já com 25 anos, 26 anos, sim. A gente já começou no meio do caminho. Era como eu falava pros meus amigos também, quando você muda pra um país fora que você... Tipo assim, por mais que você ache que fale a língua, a gente não fala ainda, a gente não tem a comunicação perfeita com eles. E eu tinha terminado o curso aqui no Brasil. Sim. Eu fui pra lá achando, tô de boa. Só que a hora que eu cheguei lá, eu tomei uma puta de uma pancada. Mas foi melhorando com o tempo. Melhorei na raça. Na moto. Na raça. Porque eu andava com um radinho aqui e o cara ficava me enchendo o saco no radinho. Peter Parker? Era um radinho aqui e eu tinha um inglês, ficava do meu lado, no meu ouvido falando o tempo inteiro. E nessa que eu aprendi muito inglês, muito, porque eu tinha que comunicar com ele pelo rádio. Entendi. Tanto que eu tretei com o cara e tal, são várias coisas que aconteceram lá. Peguei meus rádios inteiros e falei, mano, enfia tudo isso aqui no seu cu, eu cansei. Cansei, meteu o pé. Porque, mano, o inglês era chucro, tá ligado? Chucro de falar, porque você é imbecil, você não sabe o que você tá fazendo. E ainda tem aquele sotaque britânico, né? Fica muito mais difícil. Mas eu aprendi muito, cara. Ó, na época eu fiquei muito puto, mas foi isso que mudou meu nível de inglês. Foi ali. Que faz muita diferença que hoje você é obrigado a comunicar com o cara. Não tem jeito. Ou você fala ou você fala. E hoje o inglês abre, portas para tantas Mas, enfim, coisas, conhecer gente. Meu raciocínio. Quando você chega num país fora que você não conhece nada, você é praticamente um recém-nascido sem pai, sem mãe, sem nada. Sem nada. Te jogou lá no meio e vai. Te jogou lá sem vira. falar nada. Se vira. É bem isso. Se vira. Você não tem pai, não tem mãe, não tem pra quem reclamar, não sabe falar. Tem que... lavar roupa, laundry. Eu morei em basement, pô. Sim. Eu morei em basement. A casa embaixo da casa. É muito comum nos Estados Unidos, acho que em Londres também. Você mora embaixo da casa, tipo assim, o teto baixo. Praticamente você fica em pé, quase batendo cabeça. O colchão no chão. E aí era assim, uma boquinha só, elétrica. Assim, morei muito tempo... Aí já fiquei preso na neve, não tinha como abrir nevasca, ter que tirar o gelo pra poder entrar em casa. Então, assim. Lá neva muito lá em Nova York, né? Muito. Mano, menos 25. Londres já peguei várias vezes. 2 vezes. Já peguei menos 25. Neve, mão congelando. Nossa, não tinha a luva própria pra parada. Achava que a luvinha básica ia dar. Congelando a mão, carregando os cachorros. Eu falo, mas, cara, morar fora, assim, quando você sai de casa e passar um tempo, essa experiência assim, você vai assim, não é intercâmbio que você tudo está certo, você fica já num lugar específico, não sei o quê. Não, na raça. O seu nível assim de maturidade, vivência, tudo, você vai para outro nível assim da vida. Quando você percebe que, caraca, não, eu aguento muito mais do que eu imaginava. Exatamente. Eu aguento muito mais do que eu imaginava. E aí, você voltou para Londres, tava contando aí e tudo mais, e aí você tava... Eu queria saber, eu perguntei, né, para você, esse final assim em Londres que você já queria... Sim. Qual foi a decisão, estalar de dedos para voltar pro Brasil? Voltei para Londres, comecei a trabalhar lá no escritório, voltei pra moto. Aí nessa... eu e minha ex terminamos. Sim. Terminamos, aí ela ficou na casa que a gente morava lá. Aí o Rodrigo falou, mano, volta pra cá. Dorian Yates, cidade do Dorian Yates. Voltei pra Dorian Yates, ele me arrumou um emprego de caminhão aí, velho. Aí, mano, o bagulho era louco. Até hoje eu tenho raiva dele, velho, por causa disso, mano. Porque era caminhão de verdade. E assim, mano, não era viagenzinha não, ó. Depois põe no mapa. Eu ia, normalmente, assim. Eu ia de Birmingham até... Edimburgo, lá na Irlanda do Norte. Quantas horas assim? Mano, 7 horas de volante. Vai, moleque, vai embora. E assim, o bagulho era foda que era de noite, de madrugada. E direto, várias vezes? Direto. Porque tinha que levar peça gigante no caminhão. E caminhão pesado e tudo. E assim, as estradas da Inglaterra, porra, são maravilhosas, a maioria das estradas. Só que é uma reta. Aí, mano, você começa a ter sono... Chega uma hora que tu fica no tédio. Não tinha ainda YouTube Premium, podcast pra ficar ouvindo, tem uma história legal disso daí. Tipo assim, eu ficava com muito sono. Eu tenho esse problema de sono, de cansaço e tal. Eu ficava me batendo e tal pra tentar acordar. Ligava ar-condicionado no talo pra tentar me deixar no desconforto. Sim. Só que uma coisa que eu percebi que me deixava acordado era conversar com a galera no WhatsApp. E eu ficava conversando com os mano, com o Rodrigo, com a galera, trocando ideia.
Aí, mano, um dia eu tô dirigindo assim, eu olho no retrovisor, tá um carro, uma puta de uma nave, e tipo assim, go to the left, tá ligado? Uma seta assim, go to the left, go to the left. Eu, caralho, que porra que é essa, mano? Aí, beleza, né? Parei meu caminhão, o cara parou atrás, era a polícia. Aí a polícia chegou pra mim e falou, cara, você não tá vendo o que você tá fazendo? Deu o quê? Dele, não, você tá mexendo no celular o tempo inteiro, você não pode fazer isso. Deu, tá, eu sei que eu não posso e tal. Ele, então, você tava bambeando com o caminhão, mexendo com o celular, você não pode, isso daí é perigo, é perigoso. Você pode causar um puta de um acidente. Enfim, ele falou um monte pra mim, fiquei lá umas 2 horas com ele. E eu tive que fazer um curso depois de reciclagem da carteira de motorista. Caraca. Que eu tinha carteira de motorista, tive que fazer um curso de reciclagem porque eu tentava ficar acordado. Tinha que... É porque na época não tinha botar live, fazendo live, fazer live dirigindo o caminhão. Não tinha. Caraca, aí tu dirigia caminhão. Eu dirigia caminhão. Pra vocês terem noção, sério, essas histórias nem eu sei. Nem eu sei. Vocês estão conhecendo o Rafael Gato. Rafael Gato mesmo. Vocês não estão conhecendo o Maromba News, fisiculturismo. A gente vai chegar nessa parte ainda. Mas é todos os bastidores, assim, a história por trás. Nossa. Agora eu volto. Como que eu vim pra cá? Nesse meio tempo eu ainda fiquei mais 2 anos depois que terminei com a minha ex, né? Fiquei mais 2 anos lá. E nesse meio tempo, o que eu fazia? Eu vinha pra cá, ficava um tempo, curtia um pouco, voltava pra lá, trabalhava mais um pouco aqui. Porque a grana voltava pra grana vezes 7, tu vinha pra cá gigante. Isso aí. Eu trabalhava bastante lá, porque eu tava sozinho, não tinha nada pra fazer, era trabalho. E comecei a curtir umas baladinhas lá também, mas que não gostava muito, assim, não era nada demais pra mim. E, cara, uma parada que eu mesmo, falando por mim, a gente trabalha tanto lá que só fica tão cansado, só quer descansar, tu nem quer ficar saindo tanto assim. Exatamente. Era só cansado vendo TV ali, deitado. Além do mais, na moto era muito cansativo, as costas, tá ligado? Dói muito as costas. Sim. E aí eu vim uma vez, curti pra caramba. Aí eu falei, bom, vou voltar agora, vou juntar uma grana. E eu acho que chegou a hora de eu voltar pro Brasil, tá ligado? Porque eu já tava reclamando muito pra minha mãe, reclamando muito pro meu pai, ligando, porque eu não tinha mais com quem falar, eu ficava ligando pra eles. Peguei, curti demais essa penúltima vez que eu vim, porra, só festa, só zoeira. Aí nesse meio tempo, eu comecei a conversar com a minha atual namorada. Sim. A minha atual namorada, que ela já era amiga da minha irmã. E nessa vez que eu vim, inclusive, nessa penúltima vez, ela foi numa festa lá na chácara da minha mãe. Sim. E ela tava lá e tal, a gente até conversou, mas nada demais também, só conversou, nem nada. Aí ela é uma amiga da minha irmã de antigo, lá de quando eu morava aqui em São Paulo ainda, lá na Zona Sul, quando eu era moleque, 15 anos, 14 anos. Aí a gente começou a conversar. Aí eu falei, tô indo pro Brasil. Cansei daqui, tô voltando pro Brasil. E ela, tá bom. A hora que você chegar aqui, você me avisa. Aí eu cheguei e já fui encontrar com ela. Aí a partir dali eu já fiquei com ela direto e nunca mais voltei. Dali eu já fui morar na casa dela, que ela morava sozinha lá em Itatiba. Na casa da mãe dela também, que a mãe dela morava em outro lugar, mas ela... Isso você fala assim, você ficou mais um tempo lá no... Você já tinha conhecido ela, você ficou mais um tempo lá... Eu fiquei 5 meses lá em Londres, e assim, conversando com ela por Instagram. Por Instagram. Aí quando chegou mais ou menos em novembro eu vim. Dezembro, por aí. Que eu sempre vinha na época do Natal, Ano Novo, meu aniversário. Aí já veio pra ficar. Eu vim pra ficar. Que era a época da pandemia, inclusive, que todo mundo começou a se trancar. Eu falei, 2020 pra 2021? 2020 pra... Eu acho que era isso. Foi a mesma época que eu vim também, que eu voltei bem no Natal de 2020 pra 2021. Exatamente, era essa época aí. Porque eram os últimos voos que estavam saindo. Eu falei, cara, agora é a hora. Pegar o avião e vir embora. A hora que passar a pandemia, se eu achar que tá muito ruim no Brasil, eu volto. Desde então nunca mais voltou? Eu nunca mais voltei. Aí tu já foi morar com ela, tudo mais, e aí, beleza, pô, tu vem pro Brasil, antes tu tinha um trabalho lá, já fazia alguma coisa, tudo mais... o YouTube ainda era hobby. O YouTube era hobby. E aí você vem pro Brasil e... Beleza. O que eu vou fazer? Da onde eu vou começar? Ela acho que já tinha um trabalho e tudo mais. Ela tinha o trabalho dela. Que é até hoje o mesmo. O que eu fiz? Falei, cara, preciso me virar, né? Preciso levantar uma grana. Também não dá pra ficar parado e vai acabar o dinheiro que eu trouxe. Eu comprei um carro. Que inclusive é a baratinha. A baratinha? Baratinha comprei até hoje. Comprei a baratinha. Aí falei, vou fazer Uber. Vou fazer Uber aqui de carro, né? De pessoa.
Aí fiz todo o cadastro, refiz minha carta, porque sabe, precisa ter lá um negócio de condução remunerada, um negócio assim na carteira. Refiz minha carta. Comecei a trabalhar de Uber. Trabalhei de Uber. E nesse meio tempo, eu fiz o TikTok que eu comentei com você com ela. Que era um TikTok de casal. O TikTok tava começando aqui no Brasil ainda, 2020. Tudo muito novo. Muito novo, tudo. Só que eu já tinha conhecimento de edição de vídeo, já tinha conhecimento de produção de conteúdo, porque eu produzia lá. Mais ou menos um roteirinho assim. Eu comecei a criar roteiro e a gente fazia vídeo de casal. E, cara, começou a bombar. Todo mundo replicando, curtindo, comentando. Porque ainda também não tinha, na época, muito produtor de conteúdo. Não tinha muita opção, era tudo muito novo. Então, tudo se destacou. A maioria era dancinha, galera. E a gente começou a fazer um negócio que não era tão diferente. Eram poucas pessoas que faziam. E como a gente tava o dia inteiro junto, falei, mano, vamos fazer. Começamos a fazer, começou a dar muito certo. Só que... Chegou a ter o quê? Quantos seguidores assim, mais ou menos? Deve ter batido uns 150, quase 200 mil. Isso é bastante? Não, os vídeos batiam 1 milhão. Era vídeo de 1 milhão mesmo. Só que na época não tinha monetização de TikTok, não tinha nada. Mas talvez tivesse até hoje o bagulho já estaria... Bem, de monetização e de patrocínio, né? De patrocínio. Fazendo porque... O TikTok também dá patrocínio? Dá pra fazer esses tipos de publicidade. Publicidade. Porque aí você pega uma publicidade boa, de uma marca boa, pô... ia estourar. Eu acho que a gente estaria muito bem hoje em dia. É uma coisa que até ela hoje em dia fala, nossa, se a gente tivesse continuado... Não tem mais a conta? Não tem, eu deletei. Mas por que aconteceu? Eu tava indo bem? Eu deletei a conta porque eu sou meio assim... Quando eu entro no negócio, cara, eu entro pra fazer acontecer. Então, eu cobrava muito ela. Cobrava muito. A parada que era pra ser a brincadeira, o hobby. Começou a virar sério, começou a ficar sério. Porque eu via o potencial que tinha no negócio. Eu via o potencial, eu via que ia dar bom. E eu falava pra ela, cara, a gente vai fazer vídeo todo dia. É segunda, é sábado, não importa, a gente vai fazer vídeo. É dancinha, a gente vai fazer dancinha, mas vai ter vídeo. Vai ter que ter vídeo todo dia pra mostrar. Porque eu já tinha noção naquela época que a constância que ia fazer o negócio crescer. Que é a constância que faz o canal, assim, o seu canal, não importa se você é YouTube, TikTok, se é podcast, se é de vlog, se é o que for. Mas que era a constância. Tem que ter vídeo todo dia. Acho que tudo na vida é constância. Tudo na vida. E que aí você tem que ter vídeo todo dia, a frequência. Aí começa a fazer você crescer, começa a entregar mais. E aí chegar mais pessoas. E aí continua. Aí ela tem o trabalho dela, né? Até hoje ela trabalha e tal. E eu sabia que era puxado pra ela também. Porque ela às vezes saía cansada do trabalho. Por mais que tava na pandemia, trabalhando de home office. Eu falava, cara, é hora da gente fazer vídeo. Então assim, ela tinha 2 empregos. E era um negócio que eu não conseguia fazer sozinho. Porque era de casal. Era casal, não tinha como eu fazer sozinho. E nisso a gente foi levando. Tinha dia que a gente gravava 4 vídeos pra ir soltando durante a semana. Sim. Só que começou a encavalar e eu me cobrava muito ela, assim. Ela errava porque... Você sabe que é difícil produzir conteúdo. Cara, às vezes você acaba errando. É difícil. Eu falo por mim mesmo, assim, começando agora pro YouTube. Você acha que vai ser fácil? Você acha que é simples? Você pega um negócio que não, vai ser... Olha, eu vou ler aqui e tal, já tá tudo na minha mente. Aí tu erra. Aí tu, não, vamos fazer de novo. E aí tu começa a ficar incomodado que tá errando. Essa é a parada. Aí fica pior ainda, que você vai ficar nervoso. Aí você fica irritado que você tá errando. Aí chega uma hora que você fala... Dane-se, não vou gravar mais, vamos por outra parada. E querendo ou não, por mais que eu não queria, eu acabava descontando nela. Essa minha irritação, essa minha frustração de às vezes errar. E isso daí ela falou, cara, não dá mais. Cansei. Eu cansei porque senão a gente vai brigar e vai acabar. Aí ela não quis mais fazer. Aí eu peguei e falei, tá bom então. Peguei e deletei a conta. Depois podia não ter deletado. Então, depois de uns 5 meses eu deletei. Tanto que depois, agora, assim, uns 3 anos depois, ela queria voltar. Só que eu falei, agora já era. Tentei caçar a conta, não acho mais. Se tivesse a conta ainda, pelo menos, dava sequência. Eu não lembro mais qual que era o login. Era tipo assim, casal alguma coisa. Eu não lembro, era um nome X. E aí tu tava fazendo Uber e aí, pô... O sonho do TikTok morreu, o sonho do TikTok. Aí eu falei pra ela, meu pai ele tem uma chácara ainda que ele mora hoje, inclusive lá. Meu pai morava aqui em São Paulo na época, meu pai com a minha mãe. E eles têm uma chácara ali perto também. Aí eu falei, vamos mudar lá pra chácara. Lá pelo menos a gente mora sozinho. Porque a gente tava morando ainda com a irmã dela, na verdade. A irmã dela morava lá junto com a gente.
Ainda é lá em Itatiba. Itatiba. Eu falei, vamos mudar pra Jundiaí ali, que lá meu pai tem uma chácara e a gente mora sozinho. Na época da pandemia. E aí ela vinha todo dia pra São Paulo trabalhar? Não, ela trabalhava na Itatiba na época. Ah, tá bom. E como era ali pertinho, então era tranquilo. Entendi. Ela trabalhava em Itatiba. Tá. Aí ela trabalhava lá, mas nessa época ainda tava em pandemia, tava tudo fechado. Ah, tá, tudo fechado. Tudo fechado. Era todo mundo de home office. E aí tu queria mudar pra chácara? Mudou. Continuei fazendo Uber um pouquinho. Só que eu falei, cara, é pouca grana, mano. Interior não tem essa rotatividade que tem aqui em São Paulo e tal. E nesse meio tempo que eu comecei a ficar frustrado de não conseguir muito dinheiro e tal. E assim, por mais que a gente não pense inconscientemente, a gente pensa no que a gente fazia lá fora. Sim. Então eu ficava meio frustrado. Eu falava, pô, lá fora eu fazia tanto dinheiro em um dia e aqui eu tô fazendo tão pouco. Sim. Aí eu falei, vou criar um canal no YouTube. E com a grana de lá você conseguia fazer muito mais coisas. Você pelo menos podia ter acesso a coisas, tipo assim... Exatamente. Podia comprar mais coisas, viajar lá dentro com a grana de lá. Exatamente. Tipo assim, entendo. Eu viajei demais. Conheço, acho que uns 15 países eu devo conhecer. Aí, enfim, criei o canal no YouTube. O atual, Maromba News. Nessa época eu criei, em 2021, por aí. Tá, mas e aí, 2021, tu resolveu criar o porquê o Maromba News, porquê o fisiculturismo, porquê isso tudo? Porque era o que eu acompanhava, é o que eu sempre acompanhei. Tu já acompanhava? Eu sempre acompanhei. Muito tempo. É por aí, e aí vem a crescente... Era na época, na verdade, da crescente muito grande disso. Aí tu resolveu falar. Projetinho. E aí tu resolveu falar sobre isso. Falar sobre isso. Porque eu via que o Notícias Maromba ele se destacava muito. Ele tinha muitas views no que ele fazia. E ele ainda nem era gigante igual ele era hoje. Sim. Mas eu já via que ele tinha um direcionamento. E ninguém mais fazia. Ninguém fazia esse tipo de conteúdo sem ser o Notícias Maromba. Tá. Aí eu falei, cara... Não tem muita concorrência. E tipo assim, eu falei, cara, é isso aí, vou fazer isso. E qual que foi a minha estratégia? Eu comecei a estudar bastante como ele fazia, do jeito que ele fazia. Fiz praticamente uma cópia dele. A gente sempre usa a base de algum lugar que a gente vê, a gente pega umas referências. O meu começo, quem for ver meus vídeos lá do início, é realmente uma cópia Sim. Não com a qualidade dele... Mas no que eu conseguia fazer, porque eu não tinha, no que eu conseguia fazer era o que eu tinha. Era o celular, que eu gravava do celular, no meio de 2 almofadas. Eu fazia o roteiro, gravava aqui narrando. E, mano, era totalmente diferente do que é hoje. Eu fazia um personagem de um jeito de falar, de uma entonação diferente. Era diferente, eu não cheguei a assistir o teu vídeo do início, eu fui ver até o primeiro vídeo do canal. E eu vi que, caraca, 4 anos e tal, assim, do primeiro vídeo. Eu falava mais ou menos assim, e aí, marombada, suavidade? E, mano, pegou muito, porque todo vídeo eu falava isso. Todo vídeo eu iniciava assim. Todo vídeo. Não, e tu tem, assim, a voz fica muito boa, tu tem uma voz de apresentador. Falava muito da minha voz e tal nos comentários. E qual que era a minha estratégia? Eu vou ser primeiro que o Notícias Maromba. Porque ele não tinha essa malícia ainda de ser o primeiro. Sim. Então, assim, saía a notícia, eu já saía correndo pro quarto fazer o vídeo. Sim. Aí no primeiro mês, as views, assim, elas não eram altas, mas já eram mais altas do que meu outro canal. Falei, de hobby. Falei, tá aqui o ponto. Se eu continuar firme, o negócio vai crescer. Sim. Aí eu falava do Toguro, das mansões do Toguro, falava da mansão do Vitor Leles na época que eles tinham. Não qualquer tipo de notícia. Não era de fisiculturismo. Era maromba. Só era maromba. Maromba e... essa galera mais influencer, na verdade. Sim, mais influência. Que na época nem tinha muito, né? TikTok, era influencer em si, não era... Na época era o Scarpelli, era o... Sim. O mano lá que falava que tinha carboidrato no frango. Esqueci o nome dele, você lembra dele? Não. Mano, bombadaço também. Fez um projeto com Cariani também. Eu esqueci o nome dele. Mas aí eu vou pôr pro João vai botar. O Gil colocar aí na tela. O Under, canal do Under. Lembro esse cara muito antigo. Então, assim, comecei a dar notícia dessa galera. Sim. Tudo que acontecia com eles, pobre louco e tal, essa galera. Porque, querendo ou não, desde aquela época, é o que o público quer ver. A massa, né? A massa gosta de ver isso. Entendi. E... notícia e as coisas rápido, atualizada. Tudo que acontecia, eu saía pro quarto fazer. Vídeo curto.
Tudo que acontecia eu já montava o roteiro rapidinho, que eu já tinha um roteiro pré-pronto do início, do que eu falava no início e o final. Sim. Porque o início se repetia e o final se repetia. Pedindo pra galera se inscrever e comentar. E eu fiz praticamente uma cópia do Notícias Maromba, tanto que é Maromba News. E começou a ir muito bem. No segundo mês, cara, eu já tava com um papo de 20 mil seguidores. 20 mil inscritos? 20 mil seguidores inscritos, né? E já monetizando? Já monetizando, já com $1.000, $1.200. Porque essa época tava bombando. E na época o dólar era o quê? 3? Era 6. Não, 6. Já fazia 8 mil. 8 mil já fazia. O dólar já era 6 na época? 7.200, 8 mil reais. Caraca. Eu fiz uns 2 meses assim, 3 meses. Caraca. Só que aí eu comecei a entrar muito num ponto de fofoca, né? Aí você começa a entrar na fofoca. Fofoca e tal, que é o que o Gogonoid faz hoje. Sim. Eu já fazia desde aquela época. O meu primeiro patrocínio foi o Vitor Leles, com a loja dele. Loja Maromba? Loja Maromba, eu acho. Eu lembro. Não, era Barato Suplementos. Barato Suplementos. Barato Suplementos. Primeiro que entrou em contato comigo. Ele, cara, eu tô acompanhando o seu canal aqui, muito da hora e tal. Você não quer fazer parte? Ele me pagava um valor baixo. Sim. E eu fazia propaganda da loja dele. Sim. Todo vídeo tinha propaganda da loja dele. Sim. E chegou um momento, cara, que eu comecei... Aí foi o que a gente conversou ontem no podcast também nosso. Chegou a casa da Max. Iniciou a casa da Max. E unia essas duas coisas. Unia o fisiculturismo junto de um entretenimento. Um entretenimento. E a galera acompanhava muito. A galera queria saber o que acontecia. Sim. Dali dentro dos bastidores e tal. Porque, querendo ou não, isso é uma coisa que a gente perde a noção, mas ninguém tem tempo de ver todos os canais. Não tem tempo. Se você monta um canal com resumo de tudo que acontece... Com resumo de tudo, a galera vai logo começar no a acompanhar resumo. você. Sim. Não vai acompanhar a galera. Sim. Então, assim, eu passava tudo o que acontecia. Eu ficava o dia inteiro consumindo esse tipo de conteúdo e passando pra galera. Passando, criando conteúdo. E tu já soltava um vídeo por dia? Era mais que um vídeo por dia. Caraca, mais de um vídeo por dia. Sempre que tinha uma notícia, eu soltava. Não importa o que acontecia. Não importa. Não importa. A parada era estar constantemente... não importa. Se tivesse notícia, eu tava soltando. Entendi. Tá, beleza. E eu me destacava no Notícias Maromba. Porque o Notícias Maromba, ele demorava um pouquinho pra produzir o dele. Porque era bem mais produzido que o meu. Sim, entendi. Só que, mano, no final, a galera quer ver o conteúdo. Sim, a galera quer ver. Se você tiver um áudio bom... Um áudio bom, uma edição boa... Você nem precisa de edição boa. Nesse tipo de conteúdo. Eu ainda me destacava um pouquinho na edição, porque eu já tinha um conhecimento. Pra mim era muito fácil. Então eu já fazia rapidinho, em coisa de 20 minutos meu vídeo estava pronto, upado e colocado. Minhas capas eram horríveis, porque eu ainda não tinha conhecimento de Photoshop. Eu rodei tudo do teu YouTube, as primeiras capas, o negócio era ruim, mas chamava atenção. Era uma cor muito forte, uma cor muito forte, mas nada a ver. Atenção total. E eu acho que é isso que falta hoje em dia em mim, inclusive. A gente quer se aprimorar tanto, cara, que a gente perde a essência do negócio. Porque, na verdade, o YouTube é chamar atenção. YouTube é chamar atenção. É chamar atenção. Se você chamar atenção, você vai bombar. Porque é clique. É clique. A pessoa tem que clicar. É clique, exatamente isso. Aí começou a Casa dos Campeões, eu comecei a passar todas as tretas que rolavam na Casa dos Campeões, a galera que se destacava. E eu resolvi começar em eventos de fisiculturismo, mas aí para acompanhar o fisiculturismo, porque eu já tinha ido lá na Inglaterra em um evento. Sim. Porque era em Birmingham. Era ali no aeroporto de Birmingham, ali, quando eu tinha os eventos. Eu morei lá e tal, eu fui em um. E aqui, cara, eu fui no primeiro, foi no Olímpia, no primeiro Olímpia que teve. Tava todo mundo ainda de máscara. Não lembro qual foi o primeiro. Olímpia. Primeiro Olímpia que teve depois da pandemia, no caso. Foi 2021. Eu fui, foi 2021. Um Olímpia em setembro. Eu tava até na minha última preparação. Foi quando eu falo que eu encontrei o Fábio. O Fábio tava lesionado. Foi do Boff, que o Boff competiu. Sim, foi de 2021. Não foi o que o Bico ganhou também? O Bico ganhou também. O Moraes, se eu não me engano, conseguiu o Procard dele ali. E aí tu foi pra assistir. 2021, isso. 2021 você foi pra assistir a feira. Foi o primeiro evento que eu fui. Só que eu já praticamente conhecia todo mundo. Porque eu conhecia pela internet. Só que ninguém sabia o meu rosto. Ninguém sabia como eu era, porque eu não aparecia. Ah, você não aparecia. Era só a voz. Só a voz. Só a voz. Não sabia. Aí eu chegava na galera e falava... Que nem eu vou dar um exemplo do Gnomo, que eu vi lá. O próprio Gorila Albino também, que eu conhecia assim. Falei, cara, beleza? Eu chegava cumprimentando o cara. Ele, beleza e tal. Aí eu falei, sabe quem eu sou? Aí ele falou, não. Eu falei, eu sou o Maromba News. Daí os caras, é mesmo, verdade. Eu falei, mano.
Então, velho, agora eu quero entrar aqui no meio e tal, me apresentava. Mas não era na prepotência que eu falava isso. Sim. Era tipo assim, pra galera começar a saber quem eu era, me conhecer pessoalmente, na verdade. Porque não adianta falar, pô, eu sou o Rafael. A galera nem ia saber quem é o Rafael. Aí nessa eu comecei a entrar muito no meio. E eu comecei as entrevistas. Comecei a fazer muita entrevista no meio, ali começou tudo. Na sequência eu fui pra Expo, eu peguei o contato do Caramelo. Foi o primeiro cara que eu peguei o contato. Tá. Porque eu também fazia muito corte do Caramelo, do Tarek na época, do Tamer falando, porque eles tinham a live deles. Sim, tu fazia corte tudo pro YouTube. Tudo pro YouTube. Tudo pro YouTube. Tudo pro YouTube. E nessa época também eu comecei... Foi a época que o meu Instagram começou a crescer. Sim. O Instagram eu cresci da seguinte maneira. Eu via que não adianta eu aparecer falando, porque ninguém me conhecia, não ia crescer. A galera conhecia a notícia, a galera conhecia o Maromba News, não era o Rafael Gato. Eu comecei a crescer meu Instagram da seguinte maneira. Eu falei, cara, eu preciso ver como que eu vou fazer pra crescer meu Instagram. Comecei a fazer corte do Cariani, Paulo Musi, Leandro Twin, Monstercast. A galera que tava muito mais em alta. Eu acho que eu não sei se eu fui o primeiro, mas eu fui um dos primeiros a fazer corte de Instagram, de podcast. Tipo Reels que a galera faz hoje? Eu fui um dos primeiros. Tu pegava, por exemplo, de podcast dessa galera, dos caras mais hypados do momento. Cropava ele no bagulho. Cropava na vertical, legenda e postava. Bombou. Foi aí que começou a crescer o teu Instagram. Em coisa de 4 meses, assim, eu tava já com 100 mil. Sério? Caraca, mano. Só fazendo isso. Só fazendo corte. Porra, maneiro. Aí chegou uma hora que eu desanimei do Instagram também, fiquei 1 ano sem postar, aí depois eu voltei. Tu ficou 1 ano sem postar? Mas o YouTube não parou? O YouTube não. O YouTube não parou. E tu continuou nesse conteúdo de notícia? Continuei notícia, campeonato, comecei em todos os campeonatos. E o YouTube tava dando bom, tava te rendendo uma grana. Mas não tava me dando bom quanto era antigamente. As empresas começaram a me apoiar mais, eu comecei a receber das empresas. Tipo assim, quando tu começou com esse trabalho no YouTube de notícias, ele deu melhor e aí depois caiu? Caiu muito. Quando eu fui pro fisiculturismo, despencou. Quando você foi pro fisiculturismo, quando você falava de notícias da maromba no geral, dava bom. Bombava. E aí o fisiculturismo começou a cair? Isso, começou a cair. Por que você acha que caiu? Eu saí do fisiculturismo, eu saí das notícias da maromba por 2 motivos. O primeiro que era muita treta. Você saiu de fato, não ficava mesclando os dois? Não, eu saí e comecei tipo assim... No outro dia eu comecei fisiculturismo. É meio que você tava num nicho, no dia seguinte você tava num nicho totalmente diferente. E aí um público totalmente diferente. E aí tu tinha que crescer tudo de novo. Com um público que com um público totalmente diferente. Exatamente. E aí você tava em entrevista em campeonato? Fazia entrevista em campeonato. Muitas. Onde que saía esses vídeos? Tudo no meu YouTube. Tudo no YouTube, mas eu sofria muito, cara. Eu sofria muito porque, assim... Nessa época tinha ainda o Hugo que fazia. O Hugo fazia bastante entrevista. O Chain já não fazia mais. Eu acho que era eu e o Hugo. Só que assim, o meu tipo de conteúdo foi sempre muito agressivo, tá ligado? Sim. Eu nunca fui tipo de... Apelativo. Não era apelativo, mas assim, eu já ia direto ao ponto. Eu ia atrás do cara pra saber o que o público queria saber. Sim, logo... Pra ganhar número. Sim. E, tipo assim, o Hugo, ele é muito bom, mas o Hugo ele já não tem esse perfil. Não tem esse perfil agressivo. O Hugo, ele já fala assim mais da vida da pessoa, claro. Como é que tá, o que te trouxe até aqui no campeonato. Sim. Eu não, eu chegava tipo no Tarek e falava, tá, por que ele ganhou dele? Você já ia logo... Por que o Boff ganhou do Brandão? Sim. Já chegava já com os dois pé na porta. A galera tá falando isso daí. Chegava no Kaique, a galera tava falando isso aqui de você. O que você acha? Tá, entendi. Você agora vai pra cima do Diogo ou não vai? Eu já chegava agressivão nos caras, Entendi, você já tava agressivão. E aí, mas aí no YouTube não dava muito certo? Dava certo, porém... É o que me ferrava muito. Só que não dava pra eu reclamar também, porque eu também fazia isso. Eu soltava o vídeo... E eu era sempre o primeiro cara a soltar o vídeo, porque eu tava ali na frente. Sim. Eu tava ali. Eu tava pessoalmente. Eu chegava no Tarek, que eu tive uma amizade muito grande com o Tarek nessas coberturas de evento. Chegava no Tarek e perguntava, Tarek, qual o seu feedback? Por que tal pessoa ganhou de tal? E ele, mandava ver na entrevista, falando. Nunca correu de mim. Falava, pum. Tal pessoa era melhor por causa disso. O Kaique é melhor que o
que não sei quem por causa disso. O Ramon vai ganhar por causa disso. Eu pegava os assuntos em alta e já metralhava o cara. Sim. E aí mano, tu soltava tudo no YouTube? Soltava no YouTube. E eu upava direto do evento. Já era em tempo real. Upava, mano, só que aí assim, meu vídeo começava a bombar. Em 30 minutos tava com 8 mil, 10 mil, porque era um assunto que na época tava muito em alta. Muito em alta, fisiculturismo tava absurdamente em alta. Só que aí o que acontecia? O Notícias Maromba pegava, cortava meu vídeo e postava no dele. Aí fudeu. Mas podia isso? Você podia... Eu fazia isso no canal dos outros. Entendi. E eu nunca me achei na liberdade de reclamar pra galera. Eu não achava muito bom, porque me ferrava, tirava o meu lucro. Mas eu levava em consideração 2 pontos. Primeiro que eu fazia isso. Sim. Eu ia no canal do Cariani e cortava o vídeo dele, assim que ele soltava. Mas, por exemplo, hoje em dia eu vejo alguns canais falando assim, até quando sai podcast ou algum vídeo, os caras falam assim... Pede um dia? Daqui a um dia que pode fazer. Hoje em dia faz. Tu não tinha ainda essa saca? Não, no YouTube nunca teve isso. Nunca teve isso. No vídeo assim, feito, nunca teve isso. A galera faz por... Fazia automático, mano. Saía uma... Mas, por exemplo, hoje em dia a galera que pede pra esperar um dia, a galera segura por respeito? Eu acho que a galera já tá até sem... Já perdeu essa daí hoje em dia. Tá nem aí, dane-se. Você pode ver que ontem saiu a notícia do Kaique. Do Kaique não, do Ramon com o Pacho. Galera em tempo real já... Não é nem tempo real, mas de manhã a galera tava soltando. Entendi. Hoje em dia a galera já não... Já não liga mais pra isso. Até porque vem o outro ponto que eu te falei. A galera começou a conhecer meu rosto. Sim. Só que muitas das entrevistas, por eu estar sozinho, eu fazia aqui no cara só, né? Eu não aparecia. Ah, tá. Não tinha alguém que... Eu só falava. A terceira pessoa que te filmava e você, talvez com o microfone, eu só falava entrevistando. Aqui. Entendi. Eu só falava aqui. Tava filmando aqui. Entendi. E falando aqui. Entendi. Então, assim, eu não aparecia. Meu rosto não aparecia. Então ainda... Eu fui meio burro. Só que aí eu comecei a pegar a malícia, eu começava a fazer selfie, né? Metia selfie. Só que é muito difícil, porque assim, por mais que seja um celular, você pega um cara que fala muito, você ficar com o braço aqui 10 minutos, mano, o ombro começa a cair. Então assim, mas é isso aí, foi assim. E tu acha que, assim, se tu tivesse dado gás nessa de entrevistador, talvez algo mais profissional, alguém contigo pra te gravar, pra tu fazer as entrevistas e botar no teu canal, tu acha que talvez essa parada... Porém, eu nunca tive não, agora eu tenho, né? Agora eu tenho, posso falar que hoje eu tenho. Sim. Desde o ano passado eu tenho uma grana pra investir. Mas no começo eu não tinha dinheiro pra investir. Tanto que eu tirava do meu bolso as viagens que eu fazia. Eu ia pro sul, eu pagava o hotel do meu bolso, ia pro Fitipira, também pagava o hotel do meu bolso. A única vantagem que eu tinha de cobrir eventos era a entrada grátis e o acesso a tudo. Entendi. Eu tinha acesso a tudo. Tá. E aí o YouTube... Mas eu queria saber por que tu parou o Instagram e quando que tu decidiu voltar? Assim, vou voltar pro Instagram. Porque pro Instagram, o teu Instagram crescendo, dá pra monetizar talvez com patrocínio, com alguma coisa. Nessa que eu tinha patrocínio. Eu já tinha Integral Médico, já tinha vários patrocínios, mas não era uma grana muito assim, boa pra eu falar, pô, tô suave, vou começar a investir pra caralho. Não era. Aí também, se for uma grana boa, também mesmo hoje em dia eu não ganho um salário absurdo. Mas é melhor que antes. Bem melhor. Sim. Enfim. Eu comecei... Mano, ficou numa coisa na minha cabeça, que eu acho que de tanto ver vídeo na internet a galera falando isso, que eu tinha que mostrar mais minha imagem. Então na minha cabeça, cara, eu tava dando muita visibilidade pra galera... Mas eles também estavam me fazendo crescer. Era uma troca. Sim. Que é a mesma troca que o Notícias Maromba fazia comigo, sim, entendeu? Entendi. Esse que é o ponto. Por isso que não dá pra ficar reclamando muito do Notícias Maromba e de outras páginas também. Então era uma troca. Só que, mano, eu precisava criar a minha autoridade. Mostrar quem eu era, como eu fazia e tal. Sim. E nessa foi o ano... Acho que foi o ano passado. O ano passado que eu voltei com tudo no Instagram. 2024? Ali, na verdade, em 2023, quando eu te conheci, tu já não tinha voltado, tava de leve ainda com o Instagram? Não lembro. Na época, assim... Acho que sim, isso mesmo. No final de 2023 eu já tinha voltado. 2023 eu já tinha voltado já mostrando, tipo assim, fazendo um reelzinho, já mostrando o que tava acontecendo, com notícia. Sim. Aí nessa época também tu já tinha parado de dar entrevista. Quando foi que tu parou assim, não vou mais fazer entrevista em campeonato? Mano, eu não lembro qual ano que foi, nem nada, mas assim, acho que foi em 2023 mesmo. Acho que foi em 2023, porque o que aconteceu? Eu vi que eu tava gastando muito dinheiro.
E eu não tinha retorno. Eu falei, pô, tô indo em todo o campeonato. Tô rodando, não rodava o Brasil porque eu não ia lá pra cima, nem nada muito longe. Mas eu falei, caralho, velho, eu tô indo em vários campeonatos e eu não tô tendo o retorno que eu queria ter. Então é mais fácil eu ficar de casa. Porque de casa é muito mais cômodo e eu consigo fazer um conteúdo muito mais rápido. Porque de casa eu tenho uma internet boa, tenho um computador bom, na pauleira ali, é o celular e a internet que Deus manda. A internet que a Claro quer mandar. Às vezes é boa, às vezes é uma merda. Então às vezes demora 2 horas pra eu upar o vídeo, tá ligado? No evento. E na de casa, em 5 minutos tá upado. Entendi. Com cap e tudo. E aí tu continuou fazendo muito esse foco do fisiculturismo. E aí ano passado, quem você falou, voltou a dar o gás no Instagram. Teu Instagram começou a subir. Voltou. E aí em algum momento assim, você pensou a mudar um pouco o conteúdo? Você chegou uma hora que você falou assim, cara, não dá só pra ficar fisiculturismo, preciso mesclar um pouco o conteúdo, não dá pra ficar só nisso aqui, tô meio que, talvez, tô estagnado. Eu lembro que foi uma dificuldade pra chegar a bater os 100 mil no YouTube, mas também quando tu fez um conteúdo que chegou e ganhou uma porrada de seguidor. Exatamente. Quando que foi que esse timing que você falou assim, tô meio estagnado, eu preciso trazer uns conteúdos diferentes, não sei. E o que você trouxe de diferente? Cara, o primeiro contato que eu tive com pessoas diferentes do fisiculturismo que me fez pensar foi com a galera do TikTok. Foi quando eu conheci o Magrão, quando eu conheci o Killian, quando eu conheci até o próprio Lucas Rangel, que fazia o Silvio Santos. Eu não sei se você já pegou alguma entrevista minha com ele. Que eu gravava com ele e ele é diferenciado, Lucas. Hoje em dia ele mora nos Estados Unidos também. Ele sabe como levar uma entrevista de uma forma engraçada, tá ligado? Sim. Então nessa eu comecei a pegar, tipo assim, pô, velho, fisiculturismo é legal. Só que é muita gente fazendo cobertura de fisiculturismo. É muita gente fazendo e é uma bolha muito assim, é muito nichado assim, é muito nichado. Exatamente. A galera não tem noção o quanto é. E aí você percebeu que eu preciso sair um pouco disso. Preciso sair. E é difícil também sair, não é fácil. Porque uma comunidade inteira foi criada em cima do fisiculturismo. Eu parei mais ou menos no YouTube a parte da maromba e foquei no fisiculturismo direto, eu tava com uns 40 mil. Então eu fui dos 40 mais ou menos até os 85, 90 mil só ganhando de fisiculturismo. Fisiculturismo. Então meu público já era de fisiculturismo. Sim. Não, foi início público maromba, depois foi público fisiculturismo e aí tu decide mesclar um pouco. Isso. Mas eu criei um canal novo, na verdade, que é um outro canal que eu tenho, focado nos TikTokers e na galera mais nova. Inclusive eu tinha o Bizu Podcast com o Magrão, que a gente fez, deu muito certo, mas a gente acabou terminando com o negócio. E foi ali que eu percebi, cara, que o público em geral não tá no fisiculturismo. Sim. Por mais que eu ame isso daqui, eu via muita gente me ultrapassando muito rápido. Que nem eu falei no primeiro podcast com o Rafa, e ele fala, por mais que eu amava a parada, eu precisava sair um pouco disso pra crescer. Pra me expandir, porque é muita gente, você faz um conteúdo que muita gente também fazia. E era muito nichado. E aí você tem o insight de sair um pouco disso e trazer um conteúdo diferente, que nem você falou, você tinha outro podcast com TikTokers, um outro conteúdo, você trazia um conteúdo diferente, conteúdo que a galera do TikTok faz, aquele vídeo do menino fibro peito, uns conteúdo diferente, um conteúdo mais engraçado mostrando mais você. E aí tanto que teve uma época que eu lembro que teu Instagram era Maromba News, e aí chegou um momento que você falou, você mudou, aí ficou Rafael Gato. Foi nessa época que eu comecei a transição total, assim, pro Rafael Gato. Que eu falei que eu precisava pensar em me aparecer mais. Que eu não apareci em lugar nenhum. Você queria que as pessoas te conhecessem mais como Rafael Gato e menos como notícia? Cara, não era nem isso, na verdade. Eu queria ser podemos dizer, uma referência na notícia. Sim, uma referência na notícia, em todas as notícias, no caso, não só fisiculturismo. Não, na época que eu comecei, que eu ainda tento, na verdade, sair do fisiculturismo. Não é uma coisa que eu consegui também ainda. Sim. Eu queria muito conseguir de vez, mas eu ainda não consegui. Até porque eu acho que, querendo ou não, ainda as coisas tudo é muito linkado, né? Sim. Não adianta querer fazer igual eu fiz de sair da maromba e já ir pra um outro nicho. Tem que ser uma transição leve. Tem que ser uma transição leve. E a gente vai flutuando por vários nichos. Nichos. E é uma coisa que eu ainda não consegui. Um vídeo ou outro bomba,
de fora da bolha, né? Mais entretenimento, no caso. Não são todos. Só que eu acho que eu já entrei naquele momento de transição. Que o fisiculturismo já não tá indo tão bem também na minha página. A galera já não tá mais pegando tanto. E alguns vídeos de entretenimento começaram a estourar. Alguns vídeos de entretenimento já começaram a estourar. E no YouTube tá totalmente bagunçado também. Porque bombou esse vídeo aí do moleque. Bombou em todas as redes, na verdade. Bombou no Instagram, no YouTube, tudo. No YouTube acho que eu ganhei 30 e tantos mil seguidores. 40 mil com esse vídeo. No Instagram também ganhei bastante seguidor, bastante view. Só que é uma coisa que vai flutuando muito. Que eu ainda não consegui fazer essa transição. Você ainda tá buscando... Como eu vou dizer? Você ainda tá buscando meio que dar certo o que você quer. Hoje o que você fala assim, cara, hoje eu queria que isso aqui desse certo. É que eu acho que todo mundo, na verdade, mas eu posso falar por mim. Eu sou uma pessoa muito louca, tá ligado? Eu, querendo ou não, eu enjoo muito fácil das coisas. Eu posso estar gostando de fisiculturismo hoje, amanhã já quero fazer coisa de videogame. Sim. Depois de amanhã já quero falar do UFC. Então, assim, eu acho que a gente tem muito mais a falar do que ficar focado em um nicho só. Sim. Mas a gente sabe que as plataformas, né, tanto YouTube, Instagram e tudo, são feitas de comunidades. Sim. E a comunidade ela tem interesse em um assunto. Sim. São poucas pessoas que conseguem falar de tudo. Falar de tudo. Você acha que você teria que, por exemplo, então ter diversos canais com diversas comunidades? Eu acho que era o mais certo pra bombar. Só que a minha intenção era eu ser o ponto principal, eu ser o nicho. Você ser o nicho. E aí a galera gostar de acompanhar o Rafael que ele falar. Difícil. É muito difícil. Então hoje você acha que hoje é o seu foco tentar ser isso? Você ser o nicho. Você buscar, por exemplo, que independente do assunto que seja, a galera gosta de acompanhar. Por exemplo, o Rafa Gato tá falando do UFC. Isso. Pô, mas é o Rafa Gato falando de UFC, então é maneira. É igual o Gorgonoide faz, o Gorgonoide consegue fazer isso. O Rafa Gato tá falando de futebol. Mas o Rafa Gato tá acompanhando, então vai acompanhar o futebol. Você criar uma comunidade que acompanhe você, no caso. Você quer fortalecer a sua imagem, no caso. Exatamente. A sua autoridade. Só que é muito difícil fazer isso, cara. É muito difícil e é um trabalho muito árduo, porque querendo ou não, a gente tem que apresentar resultado pra marca. E não dá pra, tipo assim, despencar número de uma hora pra outra. A marca vai perguntar, e aí, o que aconteceu? A gente tá te apoiando, o negócio despencou aqui, e aí? Então, assim, tem que ser uma transição feita de forma certa, porque às vezes um tiro errado acaba com tudo. Destrói tudo. Entendi. E aí você tá nessa busca aí pra esse ano e... Já desde aquela época que eu te conheci, tô tentando. Desde aquela época você tá tentando. Não, mas muita coisa melhorou. Melhorou, melhorando. Surgiu também uma época, foi quando a gente meio que assim, começou a estar mais próximo, foi quando surgiu lá na Ironberg o podcast. Isso. Que você teve a ideia do podcast, como também começou essa ideia do Maromba News Podcast, de trazer um podcast diferente, seu. Sim. Eu já tinha o podcast com o Magrão. Mas que era só bem nichado, só de TikTokers. TikToker. É focado em TikToker e na molecada mais jovem. Aí, eu falei, mano, eu acho que seria legal de eu montar o meu podcast, falar um pouco. E, assim, o Beto, ele já tinha me chamado pra fazer o Ironberg Podcast. O Ironberg Podcast. Eu já fiz já em 2 momentos diferentes o Ironberg Podcast. A primeira vez foi como um dos caras da mesa. Sim. Fazia eu, Jorlan, uma galera que a gente fez até a transmissão do Arnold de 2023, eu acho, ou 22. Bombou. E depois o Betão me chamou pra ser o host junto com o Magrão. Na época que o Bizu tava indo bem. No começo do Bizu. Só que o Magrão não quis continuar. Depois chamou eu a Luana, que também não deu certo no final. Então nessas 3 oportunidades eu tive de aparecer no Ironberg Podcast. Então eu tinha a liberdade de usar a sala dele. Aí eu falei, não tá dando certo aqui, eu vou criar o meu. Eu faço o meu. E criei do jeito que a gente começou aqui também. Uma câmera, um celular... Meu MacBook. Câmera é um sonho. MacBook na época, o que eu precisava eu tinha espaço. Sim. E o primeiro episódio que eu fiz, na verdade, foi com o PJ. Foi com o PJ. Só que isso daí foi em 2022. Foi eu, o PJ e o atual cameraman do Rafael Brandão, que é o Lucas. Caraca, então tem muito tempo, mano. Foi o primeiro podcast que eu fiz. Aonde foi? Na Ironberg, ela tem a sala de cima e ela tinha uma sala embaixo. Que hoje em dia é a sala de administração. Eu sei Sabe qual é aquela sala. Sei. Aquela sala ali, tinha um podcast ali. Caraca, eu não sabia. O Betão falou, você quer usar, usa lá. Aí tu fez uma vez só?
Fiz 3 episódios. Ah, tá. Cara, pra tu ver, nem sabia. Era eu, o PJ, aí depois foi eu, o PJ e o Chicória como convidado. Uhum. E depois a gente fez um outro, eu, o Lucas e o PJ, que a gente tentou voltar, mas aí não deu certo. Porque assim, era muito perrengue, cara. Eu falo, por que não deu continuidade nesse A projeto? gente não tinha nenhum equipamento. O que eu tinha era a câmera, minhas lapelas e o microfone que eu usava em casa. E tinha que investir, e aí dificuldade para investir. Investir tudo. Tu acha que faltou... Não tinha mesa de corte, não tinha nada. Tu acha que faltou em algumas épocas assim? Não é assim específico, mas faltou talvez arriscar mais, investir mais, alguém outro muito louco com você de falar assim, não, mano, vou dar um jeito, não sei o quê, porque, por exemplo, eu já te conheço, você, porra, louco também, que nem eu, mas às vezes faltava alguém junto pra incentivar e falar, não, mano, vamos tentando de qualquer jeitinho, adicionando uma coisa de pouco em pouco. Tu acha que faltou um... Eu acho que a virada de chave na minha vida de eu ter condição de investir em alguma coisa foi quando eu fui pra Adaptogen. Uhum. Quando eu saí da Integral e fui pra Adaptogen. Sim. Que ali eu consegui ter um salário, 2, 3 vezes maior do que eu tinha na Integral. Entendi. Aí ali eu falei, pô... Agora já tenho... respirar. Consegue respirar. Foi aí que... Foi quando... Aí já fazia lá na Ironberg o podcast, Marambani Podcast. Foi, e aí nesse timing... Acabou a sala... Acabou a sala, porque deu um problema lá, a galera causou na sala. E tu já falava isso, e eu falava também, pô, não, a gente tem que ter a própria sala. Eu sempre falei isso aí, inclusive, pro Magrão. Falei, cara, isso daqui que a gente tem agora... É temporário. É temporário. É uma mão que a gente tá recebendo. É uma mão. Eu acho que a gente tem que pegar e montar o nosso. Uhum. Montar uma sala. Montar um estúdio, alguma coisa. E nessa o Magrão nunca quis também, tá ligado? Porque é uma grana. É uma grana. É uma grana. É uma grana. É uma grana absurda, porque tem câmera, tem que comprar um monte de câmera, iluminação, tripé. Isso tudo aqui tem que fazer drywall, porque você pega, por exemplo, essa nossa sala, a gente pegou ela do zero, crua. Não tinha nenhum drywall aqui separando as paredes. Então você monta isso tudo, pinta, faz os móveis, tudo isso aqui. Televisão, a cortina, o negócio do som, tudo mais. Então, assim, microfone que é caro. Mesa de som que é cara. Mesa de som que é cara. Então, assim, cara, pra fazer um podcast, assim, do zero, é muito. Cara, mais de 50 mil reais. Mais de 50 mil reais já se contando alugado, porque aí tem calção de uma sala. Então, assim, você engloba tudo isso para você fazer e ter a sua própria sala é caro. É caro. Mas você sabia que, assim, como eu falei pra você, a gente conversa muito e eu falo pra todo mundo, cara, era um investimento que, assim, pode doer no início, mas vai chegar uma hora que a parada vai começar a surgir efeito. Igual toda empresa, vai surgir igual efeito. É que nem, cara, de fato, que nem uma empresa. Você começa... Investindo. Você fala, pô, cara, investimento. Vai chegar uma hora que as pessoas vão querer usar o espaço, vai retornar, vai surgir patrocinadores. E aí, isso vira um negócio. Por isso que eu falo pra ele também, cara, a gente tem que estudar muito podcast, que eu acho que é a plataforma do futuro, que todo mundo vai querer fazer, de diversos nichos. E aí, a nossa sala aqui foi onde... começou tudo. Foi onde a gente começou tudo de verdade. Eu nem lembro quando foi. Foi no final do ano passado? Foi, óbvio, foi no final do ano passado. Foi cerca, talvez, de outubro, novembro, a gente começou a olhar já o lugar. Foi quando deu ruim lá na Ironberg. Mas não foi nem na nossa sala que a gente estava usando. Foi lá na outra Ironberg. Então, assim, depois disso daí, tudo mudou na Ironberg. Ninguém mais entra na sala. A outra sala lá de São Paulo foi alugada por um outro menino, que ele que tá comandando lá agora. Sim. Então tudo mudou. Antes a gente tinha acesso a tudo. Todo mundo tinha acesso a tudo. Quem quisesse entrar, entrava. Que era mais próximo do Beto. Então, depois disso daí, eu falei pro Caruso na época, que ele também falou que tinha interesse. Eu falei, cara, eu quero montar essa sala, vamos atrás, mano. Aí, vamos atrás. Tinha muita força de vontade. É isso, cara. É pegar uma coisa, ter muita força de vontade, uma vontade extraordinária de fazer acontecer, e com muito esforço, com muita dificuldade, você começa de pouco em pouco a adicionar coisas. Não é, a gente não chegou e botou tudo de uma vez, começa uma obra, bota um móvel, bota outra coisa, tanto que hoje em dia a gente ainda adicionando coisas. Então, assim, você precisa, é claro, precisa de dinheiro? Precisa também, mas você precisa apenas começar.
primeiro passo, bota o pé e o resto vai acontecendo. Porque se você não tiver esse primeiro passo, cara, nunca vai sair nenhum projeto da frente. E assim, como eu falei, deu muito certo com o Rafa, essa nossa sociedade, essa parceria, porque o Rafa é assim, ele tem muita vontade de fazer as coisas. O Rafa, assim, pega e faz, assim, tem muita disposição para fazer. O Rafa, ele entende de muita coisa que eu não entendo. Então, assim, um foi complementando ali para somar. Exatamente. Aí a gente montou a sala aqui inteira, tá praticamente aí já rodando faz 2 meses, 3 meses. E que nem você falou, todo mês tem alguma coisa nova que a gente vai atrás para fazer, para incrementar, mas é isso. E assim, eu falo que de fato, assim, começou... Agora sim, a parada tá esquematizada, que a gente tem 2 câmeras, quer botar a 3ª câmera, mas de fato agora eu muito confiante para esse ano. E me fala assim, qual é a tua perspectiva assim para esse ano de 2025? Hoje o Rafa, quais são assim, eu já vi você postar no Instagram várias metas lá que você tinha para esse ano. Fala um pouco aqui pro pessoal as suas metas para esse ano, o que você quer, o que você tem vontade, qual hoje um sonho seu, assim, alguma coisa? Esse ano, cara, o final do ano passado, a gente pegou muito gosto no fisiculturismo de novo, né? Você, fazendo a cobertura nos shows do fisiculturismo, a gente começou... os 2 shows que eu falei, cara, é isso que eu quero fazer de novo. Fitipira... Olímpia Brasil. Não, Olímpia Brasil não ainda. Olímpia Brasil eu tava na vontade, mas ainda não tava tão na pegada. Fitipira e o do Mesac, São Paulo. São Paulo. O Titãs. Ali eu falei, cara, eu quero voltar a fazer isso. E eu pretendo voltar a fazer cobertura, mas fazer cobertura agora em um nível diferente. A minha meta, cara, muita gente não deve conhecer aqui no Brasil. E muita gente não conhece porque também é muito... A galera não acompanha muito o fitness fora do Brasil, mas a minha meta é fazer vídeos igual o Jesse James, igual eu te mostrei aquilo lá. Pedir pro Gil soltar aí, botar. You're probably wondering how I got here, so let me explain. A few months ago, I asked C-Bum to be my bodybuilding coach, and he didn't answer me. I even DM'd him to collab, and he still didn't answer. How dare he? So we're left with one option. Stupid light, come on. Okay, there we go. We need to go buy him an iPhone, because he clearly lost his. Otherwise, he'd be answering. Duh. And if there's one place I know he'll be, it's the Olympia. Mano, o nível que o cara tem é totalmente diferenciado e é uma coisa que ninguém no Brasil faz. A pessoa conseguir replicar o que ele faz lá fora aqui dentro, ele vai estourar. Vai estourar. Porque é um cara que produz muito bem, tem a edição muito boa e tem os contatos que a gente tem aqui. Sim, a gente já tem os contatos. Isso. Você principalmente já tem. Ele grava com o Sebum lá, ele grava com o Ronnie Coleman, ele grava com os maiores de lá. E é uma coisa que eu acho que a gente consegue fazer e replicar aqui. O Renato Cariani é bom, mas o Renato Cariani, ele não tem a sagacidade que esse moleque tem. Sim. O moleque é realmente foda. Entendi. Porque ele monta uma história, não é... O Cariani, ele é muito conta do que está acontecendo no momento. Hoje ele já não tem mais aquele gás, aquela gana do fisiculturismo em si. Não, também, tem esse ponto. Mas o Cariani, ele mostra o que está acontecendo no momento. A realidade, por mais que tenha uma alteração ou outra ali, que eles fazem uma coisa combinada, é o que está acontecendo ali no momento para eles. Já o Jesse James, ele monta o roteiro em cima. Entendi. Tipo assim, vou dar um exemplo de um vídeo. Um vídeo que ele fez no Olímpia. Ele fez a cobertura do Olímpia, mas um dos vídeos dele, o objetivo era chegar perto do Ciban. Então ele criou uma história inteira dele chegando até o Ciban. O outro, segundo vídeo de cobertura do Olímpia, ele fez uma história inteira dele ser o cara a entregar a medalha no palco. Tava combinado? Pode ser que tava, mas ele criou uma história inteira pra mostrar ele chegando até lá. Caraca, maneiro. Então acho que é isso que falta aqui no Brasil. Diferente. E se tu pudesse dar uma dica assim pra uma pessoa que quer começar no YouTube, independente do nicho, não importa o nicho que a pessoa quer, mas ela quer fazer conteúdo, quer estar no YouTube, quer crescer com isso, daí que você hoje você pode falar que é referência. Mais 100 mil, 130 e poucos mil, você já está há um bom tempo nessa plataforma, você sabe. Muita gente me pergunta isso daí, cara. E inclusive ontem eu falei com o menino sobre isso. Eu acho que o segredo para você, ao menos começar e começar bem, não começar empacado. Começar, tipo assim, empacado, sem crescimento. Começar bem, mano, é constância. Fazer vídeo todo dia. Se der pra fazer mais de um vídeo por dia, pô, maravilha, mas tem que fazer pelo menos um por dia.
pegar conteúdos que estão em alta e que você consiga linkar com o seu tipo de público ou do conteúdo que você quer passar. Cara, basicamente é isso, meter as caras, fazer. E edição boa? Cara, a edição... Edição boa você acha que é, por exemplo, pra vlog? A edição ela vai agregar, mas ela não é o ponto, a chave. O áudio é muito mais importante do que o vídeo. O áudio é mais importante. Porque você pega... Se você fizer um vídeo com um iPhone 13, só que com áudio bom, a pessoa vai assistir, você vai assistir. Agora, se você pega um vídeo, o iPhone 15 todo chiado, você não vai ter saco pra assistir. Você não vai assistir. Se você não vai ter saco pra assistir. Ah, entendi. Você vai pular logo no começo. Vai falar, porra, tá horrível o som. Não dá. O som irrita. Ainda mais, cara, coisa de notícia, coisa que você só tem que escutar. Muita gente, eu mesmo, você bota o YouTube Premium, você bloqueia a tela e você vai escutando. Sim. Se o som tiver top, você vai que vai. Vai. Você vai que vai. Som, conteúdo em alta, constância. Esse seria o segredo do... É o segredo. E tá em todas as redes. Esse é um outro ponto. Tá em todas as redes? Todas as redes. Porque, às vezes, por mais que você solte um vídeo no YouTube, não é o mesmo público que tá no Facebook, que não é o mesmo público que tá no TikTok, que não é o mesmo público que tá no Kawaii, que não é o mesmo público que tá no Instagram. Então, assim... Caraca. Você vai estar na cabeça de todo mundo. Quanto mais você aparecer, a pessoa vai se conectar com você. Entendi. Esse é o ponto. Esse que tem na minha cabeça. Caraca, muito bom. Tem que estar em tudo quanto é canto. E pra finalizar aqui, cara, eu sempre pedir pro Rafa, é algo que eu gosto de deixar pro pessoal, se você pudesse deixar a reflexão, assim, pra galera, o papo, cara, muito maneiro. Poder conhecer, assim, o pessoal conhecer do Rafa Gato, toda essa história, desde lá da Europa, de Londres até agora, que tudo que já viu, cara, tem vivência, não tem como negar, já fez muita coisa. Dá uma reflexão pra galera, tá começando ou não, uma mensagem que todo mundo vai ver, o que você poderia dar de conselho aí, uma reflexão maneira? Mano, eu acho que você nunca deve desistir, velho. Nunca deve desistir, independente do que seja, independente do momento que esteja passando, é fazer e nunca desistir. Você tem um foco na sua cabeça, vai atrás, porque, cara, sempre que você põe alguma coisa na cabeça, ninguém vai tirar. Se você falar, puta, ó, que nem eu ir pra Itália, consegui meu documento sozinho, fui sozinho. Muitas pessoas, a pessoa podia falar, não vai conseguir, todo mundo falava, não vai conseguir, as pessoas... E aí, as pessoas às vezes desanimam com a opinião do outro. Você pega assim os outros falando da sua cabeça, é muita gente, e aí a pessoa fala as coisas pra você e você fala, então não vou fazer. E é um conselho que eu sempre dou pro pessoal, fala, acredite em você. Se você bota algo na sua cabeça, só depende de você acreditar. Eu acho que todo mundo já teve essa experiência. Todo mundo já botou alguma coisa na cabeça e conseguiu fazer e sabe que foi muito difícil, muito impossível, mas foi lá e fez. Algo que todo mundo ia contra, só você acreditou, você fez e deu certo. Todo mundo tem esse... Todo mundo tem algo assim, coisa. Alguma coisinha que seja. Todo mundo tem. Então é querer fazer e ir atrás. Não tem segredo na vida. Sim. Se você realmente quer, você vai conseguir. Sim. Caraca. Então, é isso, pessoal. Pô, Rafa, mano, obrigado pelo bate-papo. É nóis. Foi maneiro demais. Galera, se inscreva no canal, deixe seu like, bate-papo. Caraca, incrível. Vai estar... A rede do Rafa vai estar aqui na descrição. Vai ter o canal de corte na descrição também. Mas se você gostou do conteúdo desse bate-papo aqui, só agradecer. Muito obrigado. Fiquem ligados. Até o próximo. Tamo junto. Valeu.